Oi, Luz, eu sou a Jenny e hoje vamos falar sobre dois personagens de Descendentes. A gente vai falar sobre Jane e Audrey. Vamos começar falar sobre a Audrey. A Audrey, no primeiro filme de Descendentes, ela era uma personagem chata, né? O roteiro e a história fez nós não gostarmos dela. Mas se a gente tirarmos esse visão que o filme direciona a gente a pensar sobre ela, a gente percebe que, quer dizer, ela não era tão ruim assim. E pro terceiro filme ela ser a vilã é porque ela realmente tinha muita coisa acontecendo na cabeça dela. E a Audrey, mesmo ela sendo chata e tratando os vilões daquela maneira, ela, de certo ponto, tinha razão. Porque, quer dizer, ela falar que a Mal era igual à mãe não era certo, né? Porque cada um é sua própria pessoa. Mas falar que falar o que ela falava, de certo ponto era verdade, porque eles realmente não eram confiáveis. Por causa, né, que eles estavam querendo pegar a varinha da fada madrinha. E foi o Ben que acreditou neles verdadeiramente. Mas naquele momento, naquele momento, não precisava da Audrey falar daquele jeito. Ela não precisava que o Ben entendesse isso. Porque naquele momento, o que as pessoas que tinham que fazer era acolher, era realmente dar uma segunda chance. E se a pessoa vai dar uma segunda chance, ela também tem que realmente acreditar na pessoa. E o Ben fez isso. Se a Audrey falasse não confie neles e ele não realmente acreditasse, a Mal, a Eve e o Carlos não mudariam. Eles ainda continuariam, mas naquele momento era necessário alguém realmente acreditar neles e tratar eles bem por isso. E no segundo filme não apareceu, e no terceiro a gente percebeu que o tratamento que a mãe não aparecia, provavelmente ela era cuidada pela avó, e a avó já não era uma pessoa tão boa assim, e aquilo foi acumulando para ela. E no final ela só queria um feliz para sempre. E a história fez a gente gostar de torcer pela Mal e para o Ben, mas a gente esqueceu do momento em que a Audrey ela foi traída. O filme não fez parecer isso, mas estava ali o tempo todo. O Ben, ele estava namorando a Audrey. E ele se declarou para outra menina na frente dela, na frente da escola inteira. E isso foi humilhante, era humilhação. Ela não merecia isso. Ela é uma pessoa ruim, mas ela é uma pessoa chata, sim, mas ela não merecia, ninguém merecia ser tratada daquele dia, ninguém merecia aquela humilhação que o Ben fez ela passar. E olhando para a visão dela, da Audrey, a Mal, ela fez algo ruim. Ela
enfeitiçou o Ben. E isso era uma coisa ruim, mas a história fez nós gostarmos dela, fez nós gostarmos do casal. Então isso já não importa o jeito que ela fez. Embora o Ben já gostava dela. Mas ela deveria fazer do jeito certo. Mas é claro que como ela passou a vida inteira sendo má, ela só cresceu vivendo daquilo. Ela não sabe outras coisas. Ela não sabe o que é ruim e bom, porque ela só vê o natural para ela. E ela acha que aquilo ali era uma coisa boa. E o Ben, né, deveria ter terminado com a Audrey antes. É claro que ela não iria aceitar, né? É o jeito dela, mas seria honesto, seria o certo a se fazer. Então, o Ben não é tão bem assim, né? E de certa forma, ela não mentiu que ela realmente era. Ela era chata? Sim, mas ela quem ela era. E é muito melhor uma pessoa que mostra quem ela é, independente se for ela boa ou ruim, mas que mostre quem ela é, do que uma pessoa que finge ser boa. E igual a Jane fez. A Jane, ela era muito insegura e ela tinha muito medo dos vilões. Mas quando a Mal chegou na Jane e fez o cabelo dela ficar bonito, ela mudou completamente. Mas isso não, aquilo que ela sentiu, o cabelo dela ficou bonito, foi só uma falsa sensação de segurança, né? De que agora ela tá bonita, agora então ela meio que parou de sentir medo deles do nada. E a Jane, quer dizer, eu pelo menos, não sei qual é a verdadeira, quem ela era, ela é de verdade. Porque ou ela mentiu antes ou ela mentiu depois. Ou ela mentiu de como ela era antes. E aí depois que ela ficou com o cabelo bonito, ela mudou completamente e mostrou quem ela é. Ou ela estava mentindo depois. E conforme vai passando o primeiro filme, ela estava fazendo bullying do nada com os vilões, com os filhos dos vilões. E foi do nada também. E isso não era certo. Se, por exemplo, uma pessoa faz algo bom para você, e aí só porque umas pessoas estão falando mal dessa pessoa, a pessoa vai falar, a gente vai falar mal dela também. A Jane, ela tinha medo deles. E só porque a Mal fez alguma coisa boa para ela parou de ter medo deles. E ela mudou completamente o jeito de agir dela. E então, só porque a Audrey estava fazendo bullying, estava maltratando o Jay, Carlos, Eve e Mal, ela entrou no embalo. E foi do nada também. E isso não foi certo. Por isso que a Mal mudou o cabelo dela de como ela era antes. Ela não foi honesta com eles. Ou ela mentiu antes, ou ela mentiu depois. Ela estava fingindo antes, ou estava fingindo depois. E no final ela se mostrou-se uma pessoa falsa, uma pessoa que
que finge de acordo com o grupo de amigos, ou o ambiente. Ela ficou do nada do lado da Audrey, sem motivo, porque ela parou, né, de ter medo dos vilões e passou a frequentar o quarto da Eve e da Mal. E, de novo, a Jane, ela é falsa. Quer dizer, no segundo filme, talvez ela tenha mostrado quem ela realmente é e não ter medo de quem ela é, e ter mostrado no primeiro e no segundo. Só que uma pessoa que finge não pode fingir de novo. E, de novo, é muito melhor uma pessoa mostrar quem ela realmente é, sendo mal, ruim, igual a Audrey fez, que estava na cara ali quem ela era e que ela era chata, do que a Jane. Que a Jane, ela mente, ela finge ser quem não é. E aí a gente não pode confiar nesse tipo de pessoa, porque se ela muda conforme o lugar que ela tá, um ambiente, ou muda por causa dos amigos em que ela convive, então quem ela realmente é? Ela é uma pessoa imprevisível. Não dá para saber o que pode se esperar dela. Mas da Audrey, sim, a gente consegue saber o que pode vir dela. E no terceiro filme, ela falou que ela só queria um final feliz. Cadê o final feliz dela? Ela foi boa. Quer dizer, é claro que quando uma pessoa é boa, ela não espera nada, né? Mas ela queria algo bom porque ela estava sendo boa, né? Mas aquilo não adiantou, ela está infeliz no final. E pode ser por culpa dela, ou da avó, ou pode ser por causa da Mal e do Ben, mas no final foi tudo uma coisa só. E é por isso que ela não era má o suficiente para poder ser uma vilã. Porque no final ela só queria um feliz para sempre dela, ela só queria se sentir feliz e ela não conseguia. E ela foi manipulada pelo cetro da Malévola porque ela tinha sentimentos para isso. E era esse sentimento de tristeza de que ela não era o suficiente. Quer dizer, é claro que ela estava meio perturbada, né? Meio doida por causa do Ben, mas ela achava que ele era para ela. E quando a Mal, ela enfeitiçou ele, é como ela pensa que foi por isso que ele começou a gostar da Mal. Que foi que isso o fez tirar dela. Por isso que quando no terceiro filme o Ben falou para dizer o que ela queria, para parar com tudo isso, ela falou: seja meu rei, ou algo assim. E deu para entender. Porque ela achava que a Mal tirou ele dele, o amor verdadeiro dela. E quem não pensaria isso foi a Mal, ela enfeitiçou o namorado dela. E em vez da avó ajudar ela a ter criado ela bem, a gente vê como que a avó da Audrey agia com ela, como tratava ela. E tinha tantas pessoas ali que ela não tinha ninguém, ela se sentia sozinha. E o Ben era a única pessoa que era bom para ela, que tratava ela bem, que era seguro para ela.
Mas o jeito que o Ben tratou de ter traído ela, acha que isso foi só a Mal, que foi o feitiço dela. E foi por isso que ela quis se vingar. Quer dizer, o cetro fez ela ter essa vontade. E ela queria realmente. E ela falou: eu queria machucar vocês. Mas é porque ela já estava machucada. Ela não tinha amigos. Ela tinha a avó dela, que, né, ela daquele jeito. Ela tinha o Ben, que era bom, mas foi traída. E o Shed, ele era um bobão. Então não tinha ninguém para conversar, ela não tinha amigos verdadeiros, porque ela não era uma pessoa que dá vontade de ficar perto. Mas era quem ela era. E ela não mentiu sobre isso. E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!